Fala meus amigos, boa noite quando surge, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Parte desse vídeo, substitutos para o Richard Rios, eu gravei na parte da tarde. Se você é novo aqui, vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal e recomendar o vídeo se você curtir o conteúdo aqui do canal. Lembrando, né? O título aí é para abordar jornalistas, tá? Dessa vez a gente falou do André Hernan, mas o Bruno Formiga também. Já teve várias pessoas que fez vídeo, inclusive um amigo meu aí, a Coletividade, fez um vídeo falando de opinião genérica e eu concordo muito, tá? Porque normalmente essa opinião de você tá triste, então volta lá para 2012. Vem de jornalistas que não são palmeirenses. Quando é palmeirense dá até para abrir um diálogo. Quando não é, me parece realmente uma opinião para atender uma demanda e bem genérica. Até porque vocês estão percebendo como está o nosso rival, né? O Corinthians aí, torcedores chorando ali, falando que o Corinthians não é time de empresário. E é com esse time aí que a gente vai enfrentar, né? Contra esse time aí que a gente vai enfrentar semana que vem, né? A gente enfrenta o Corinthians e tudo se dá o questionamento do trabalho do Abel, até porque perdeu um paulista para o Corinthians, né? Veio de uma temporada ruim a temporada passada. Então os questionamentos que tá acontecendo aí em transmissões, não pelos últimos dois jogos, porque esses sim, contra Fluminense e Atlético Mineiro, foram jogos bons e que se o recorte do Palmeiras fosse esse, eu acho que quase ninguém falaria mal aí do time do Abel, ou levantaria questionamento sobre sim ou não a permanência do Abel. Mas o vídeo não fala sobre isso, tá? Tem o apoio da Golcase, eu peço para vocês passarem aqui no primeiro link da descrição. A Golcase é parceira do canal, tem itens licenciados absurdos do Palmeiras. Conheça e utilize o cupom GOLPORCO que você ganha desconto e você ajuda o canal a sinalizar para o parceiro que você está vindo daqui. E se você não torce para o Palmeiras porventura caiu nesse vídeo, provavelmente também tem aí itens do seu time do coração. Conheça a Golcase e para a gente ir aqui para os substitutos do Richard Rios, a gente também tem que pensar que não necessariamente precisa ser um volante igual o Richard Rios. Pode ser um volante, pode ser um meio de ligação, pode até eventualmente ser um camisa 10. Para suprir a ausência do Rios, a gente não precisa ficar preso na mesma característica pro resto da vida. Esse é um ponto que a gente tem que deixar claro. E aí, sobre o Bruno Formiga, eu também já abordei na live de ontem, então acho desnecessário trazer a opinião dele para cá. E lembrando que eu respeito, a opinião dos outros tem que ser respeitada. Acho legal a gente debater essas ideias, mas lembrando que a opinião dos caras é a opinião deles. Igual a do André Hernan aí agora. A gente tem que pensar, é um palmeirense? Não é. O Bruno Formiga é um palmeirense? Não é. Eles vão ter a densidade para entender o Palmeiras de 2012 e as diferenças financeiras e econômicas? Deveriam, porque são profissionais e acho que estamos falando aí de dois jornalistas competentes. Mas parece que eles esquecem isso para atender uma demanda específica. Vamos pro vídeo, vamos trocar uma ideia? Cola para cá. A gente tem um Palmeiras e Corinthians pela frente e que ponto a gente vai ficar colocando o Abel na frente do Palmeiras, na frente da instituição? Até quando isso, cara? Então eu tô dando um toque. A gente mal começou a gravar, já vem o assunto do Abel assim. Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo. Pedi o like de vocês, quem já tá gravando, o pessoal que tá aqui no ao vivo, participa aí do vídeo, que é um vídeo onde a gente vai trazer os nomes de substituto. O Facincani entrou em contato comigo, autorizando eu mostrar. Um abraço pro Facincani, parceiraço aí, gente fina. Gosto muito do trabalho dele. O episódio do Fit Podcast com ele foi um dos mais especiais aí que o canal fez. Até pelo momento que ele estava vivendo, e o Facincani atendeu a gente muito bem. E particularmente comigo é um cara muito gente boa e gosto muito do trabalho dele, da condução. E por mais jornalistas que conduzem dessa forma a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá aparecendo para vocês um print aí na tela, para quem tá assistindo o vídeo, para quem tá aqui na live eu vou contextualizar. Fernando, fala sobre a declaração do André Hernan. Gente, o André Hernan é São Paulino. Quando um São Paulino me mandar e torcer pro Palmeiras de 2012, sabe o que eu vou falar pra ele? Não. Só. E tá tudo bem. As pessoas têm que ter opinião, porque o André Hernan, pra vocês que estão aqui na live, ele comentou o seguinte: se tá ruim, volta lá pra 2012. Não, André Hernan. Eu não quero nem voltar para o que você tá vivendo como São Paulino, porque você é tão insuportável que você tá vivendo como São Paulino que você virou quase um palmeirense, André Hernan. Essa é a verdade. Essa é a verdade, André Hernan. É possível vibrar com o seu São Paulo? Faz esse vídeo chegar nele, pessoal. É possível? Queria saber, porque a minha esposa, André Hernan, ela é São Paulina. E eu não tô vendo ela vibrar muito, não. A gente conversa, assiste os jogos juntos. Ela tanto assiste os do Palmeiras, quanto eu assisto com ela os do São Paulo. Quando você me manda ir pra o Palmeiras de 2012, você tá mandando a merda, André Hernan. Eu não quero nem ir pra onde você está. Você com o seu São Paulo, entendeu? Aqui eu tô falando do André Hernan e o Fernando palmeirense e o André Hernan São Paulino. Só que assim, galera, muda o disco, velho. Muda o disco, velho.
Você vai ficar escutando que comentarista que não é palmeirense falando pra você como palmeirense? Você tem que ter livre-arbítrio, sim, e autossuficiência. Vai estudar um pouquinho sobre isso, cara, sobre autossuficiência. Então as pessoas que me pediram pra comentar a questão do André Hernan, tá aí, tá comentado, é só isso. Não tenho nada contra o trabalho dele, eu acho inclusive que ele sofre um hate absurdo, sempre foi um cara, no ponto de vista meu aqui, tá? Um cara que sempre tancou as críticas calado. Tá, André? Não tenho nada contra você. A questão é, eu acho que vocês do meio da imprensa precisavam se colocar nos seus devidos lugares, porque vocês se colocam como super comentarista, por exemplo, de Palmeiras, só que tu é São Paulino. Só que eu acho ele, rapaziada, na medida do possível, um cara muito elegante, muito educado. Porque ele recebe muita crítica e não faz vídeo respondendo ninguém. Então eu não gostaria que as pessoas entendessem isso aqui como um ataque ao André Hernan. Não é. A questão só é que é feio pra vocês comentaristas que não são palmeirenses ficar mandando palmeirense a merda. Porque quando você chega pra mim e fala, você merece o time de 2012, você tá tirando uma onda, André Hernan. Você tá tirando uma onda com o rebaixamento do Palmeiras. E é um viés que a presidente adora, entendeu? Então, você não sabe o que é 2012. Você sabe como um São Paulino que provavelmente se tem na sua raiz. Porque minha esposa ri da minha cara quando o Palmeiras perde. Essa questão aí do Abel e 2012, eu discutia com ela. Eu tô com ela desde 2008, cara, pra 9. Já estamos em 2025. Então, assim, André, quando você chega pra um palmeirense e fala pra ele ir pra 2012, vai falar pra mim que você tava super triste em 2012 porque o Palmeiras caiu. Você não tava, né? Então, na hora que o comentarista, que não é palmeirense, cita isso, pra mim ele tá tirando uma onda com a cara do torcedor palmeirense, no meu ponto de vista, tá? E aí, meus amigos, ainda em cima dessa coisa, ontem eu já imaginava isso, tá? Eu fiz um vídeo aqui, e eu quero mostrar esse vídeo pra vocês, e vai aparecer aí na tela, tá? Desculpa aí porque não tá o Métrica, que é o programa de edição, mas vai aparecer aí na tela pra vocês, ó. Tá aí. Eu usei ontem o programa de edição, e a gente vai também mostrar os defeitos do Palmeiras, mas eu quero que o meu trabalho seja levado a sério. Eu comecei, o Palmeiras melhorou, eu não tenho culpa. Quem tem gerência disso é o Abel e os jogadores, não sou eu. Quando tiver os erros, eu vou mostrar. E tem já um compilado de erros que vai ser colocado desde que o Palmeiras volte a cometê-los. Porque se daqui pra frente o Palmeiras não cometer mais, pra que eu vou soltar erros do passado, que é lá da partida do Mirassol? Vai que eles... vamos colocar assim, ó, entre aspas, vai que, não sei, né, mas vai que evoluiu. Mas tá separado já, calma o coração. Só que eu não posso soltar um vídeo de erros em meio ao Palmeiras ganhando. Porque não faz nenhum sentido, velho. Aí sim que a trupe da Abelândia, ela vai cair pra cima de mim. Porque não tem sentido eu pegar o compilado de erros com o Palmeiras ganhando os 2 últimos jogos. Não faz sentido, entenda. Agora, tá separado. Bloquinho de defesa com bloquinho de ataque, goleiro dando bicão. Eu tô separando em todos os jogos quantas vezes o Everton, ele pode sair jogando e ele dá bicão e a bola volta pro adversário. Mas calma, cara. Calma que vai ser publicado. No momento que tem que ser publicado. Porque se eu publicar no momento da vitória, vocês já sabem como que é, né? A nossa torcida. Elas vão achar que existe uma coisa contra ou só direcionada para o Abel Ferreira. Quando não é isso. Quando não é isso. Tem que ser muito além disso. Cara, infelizmente tem uma música de direitos autorais aqui, por isso que eu tô deixando no mudo. Mas basicamente aqui, o que eu fiz? Eu mostrei nesse vídeo os acertos do Aníbal. E quem tava na live aqui comigo viu ontem, eu vou deixar só esse lance, e não dá pra perceber exatamente aqui, mas no vídeo você consegue notar. O Aníbal, quando recebe a bola, ele quebra o pescoço pra ver aonde ele ia jogar essa bola. E é nisso que eu gosto nele. E é por conta disso que a gente vai abrir um debate do substituto do Rios. Se você parar pra pensar, o Aníbal pode ser o segundo volante, ou o primeiro, ou ter um volante só. E nisso abrir pra gente aqui um conteúdo de maior qualidade do substituto do Richard Rios, porque precisa, tá? Precisa. Então, esse conteúdo aqui não é pra falar de Abel. Ele termina falando do Vitor Roque. Vocês vão ver aí que vai passar e a gente vai falar do Vitor Roque. Então, essa jogada aqui eu falei, sim, teve uma falha maior do Fábio, mas existe análise estatística, análise de jogo em cima de qualquer jogo de futebol, tendo Abel ou não, tá? Então teve a falha do Fábio e foi citado. Agora, aqui, meus amigos, pra mim, tá tendo uma desonestidade com o Vitor Roque. Ontem, se o Palmeiras somou 3 pontos,
O Vitor Roque, goste quem goste dele ou não, foi fundamental para os 3 pontos. Ponto. Ele foi fundamental para os 3 pontos, cara. E se você não consegue reconhecer isso, é porque você tá preso nesse negócio do fora Bel aí, do fica Bel. E eu nem me importo com isso aí. Assiste a live de hoje que vai ter esse assunto, ó. Não me importa em zero isso daí. Importa é que o Palmeiras jogue futebol, porque pra mim o treinador é que foi mudado essa cultura. Mas o treinador é pra ser cereja. Até falei com a Thalita hoje no café da manhã aqui. Tem um pão que a gente compra, assim, um pão doce que vem 3 cerejas. O Abel não é o pão, ele não é aquele creme, ele não é o coco que vai em cima, ele é 3 cerejas. No máximo. Eu enxergo o técnico de futebol dessa forma. Ele não é o conteúdo todo. Ele é 3 cerejas. Ele melhora. Ele dá um toque ou de merda ou um toque positivo. Pra mim, eu enxergo o técnico assim. Me desculpa você que está nesse debate do abelismo cultural que pensa diferente. Eu acho o técnico de futebol, seja o Abel ou seja o Mourinho, cereja de bolo. Ele não é o bolo inteiro. Pensando nisso, o Flamengo tem esse técnico, que é o Felipe Luiz. E o Flamengo está se reforçando. A gente achar por conta de comentarista que não torce pro Palmeiras, que não precisa de um substituto do Richard Rios, no meu ponto de vista, é um erro. É um erro. E concordo com o Mário que há momentos que essa cereja sabota. Estraga o time. Eu concordo com você. Mas não é o papo do Vitor Roque ontem. Só para finalizar esse ponto, quando o jogador acerta como ele acertou, a gente tem que ter a humildade de reconhecer o processo de trabalho, porque ele sofreu uma falta, ficou ali, ó, pedindo a falta, ele levanta, olha só, mérito dele, muito jogador preguiçoso não daria o bote, não daria ali, ó, ele estica o corpo dele, é mérito dele, cara. E quando vocês não sabem mais reconhecer isso, vocês já azedaram com esse negócio de fora Abel e que pra vocês tudo que é feito no Palmeiras é baseado na sorte, na cagada, na incompetência, quando às vezes você pode olhar pro lance e falar, cara, foi mérito dele, porque depois dele dar esse bote aqui ainda, ó, eu até deixo bem claro que ele atacou, ele fez um movimento de atacar a bola, ou seja, até diferente do Daverson, por exemplo, porque ali teve uma falha direta, aqui também tem a falha, porque o jogador, eu explico no vídeo, tinha que voltar a bola pro Thiago Silva, e não ali onde ele tentou, mas mérito dele, porque depois, olha como é que ele finaliza a jogada. Então você não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. A única coisa que a gente tem que falar é desassociar um pouquinho o debate do Abel Ferreira e olhar para as outras coisas. É isso que é a minha intenção quando a gente vai fazer uma análise pós-jogo. É achar que ele não é o suprassumo e não é tudo que corre em torno do Palmeiras. Existe um negócio chamado futebol. Existe mérito, demérito em todas as partidas e uma situação chamada futebol. O Flamengo está se reforçando, que é o que eu estava falando, e tem o seu cereja do bolo lá também, que é o Felipe Luiz. E, cara, vocês estão olhando o Campeonato Brasileiro como é que tá. A gente perdeu o Richard Rios e achar que não tem substituto, você tem que estar, assim, realmente desassociado à realidade do que o Richard é pro Palmeiras, beleza? Eu vou estar passando pelos nomes que eu separei hoje, e não é exagero a gente falar o seguinte, é possível 30 nomes para substituir o Richard Rios. Você vai falar assim, mas nossa, então o Richard Rios não é especial, não vale o que ele vale? Não, ele vale o que ele vale. Ele tinha, sim, o seu especial dentro desse elenco, mas não é tudo. Ou seja, existem muitos bons jogadores como volante, meia de ligação e meia, que pode substituir o Richard Rios. E eu cito aqui, nas 3 funções, por quê? O Abel Ferreira nunca prendeu o Richard Rios como só um volante, só um meia de ligação, e às vezes utilizou como meia. Respeitando essa variável, eu venho trazer o substituto do Richard Rios aqui para vocês, ou os substitutos, porque qualquer jogador desse pode substituir. E aí eu vou explicar caso a caso. Primeiro, a gente vai passar pelos nomes que estão sendo falados agora, que é mais o Otávio, o Marcel Ruiz, e cadê o De Ossa? E o De Ossa, e o Nardoni. Então, esses 4 nomes aqui, ó, esses primeiros 4, são os que estão sendo mais falados. Nardoni, para mim, olhando o Nardoni jogar, ele é mais isso aqui que vocês estão vendo. É mais defensivo do que ofensivo. Eu
eu, Fernando, riscaria Nardoni. Eu, tá? Não traria, porque eu vou explicar lá na frente o que eu faria. Então, eu não traria Nardoni. Vamos deixar o Bruneta para depois. Marcel Ruiz, que é o nome do momento. O Marcel, ele tem um interesse... Só um minuto, rapaziada. Deixa eu fechar aqui a publicidade. Vai parecer publicidade o vídeo inteiro, cara, porque o transfer atualizou e fica vendo o Ed e eu não uso o bloqueador. Ó, o Marcel, ele é o meia do momento. É o cara que tá esperando uma proposta pré-Europa e, pra mim, seria o melhor. Porque tem 24 anos, pelo menos dos três aqui, tá? O Otávio, ofensivamente, é o melhor, mas aí é uma questão dele abrir mão de salário. Eu acho que se o Abel pudesse escolher, escolheria o Otávio, penso eu. Penso eu, tá? Por declarações que ele já deu, inclusive. Eu acho que ele escolheria o Otávio. Mas eu vou também tirar o Otávio aqui, porque o Otávio, o valor dele é lá em cima. Então o Marcel Ruiz seria esse nome, tá? O Marcel seria esse nome. E vamos voltar ao que... Eu tava falando do Facincani, que ele me mandou os prints aí, falou que a gente podia comentar porque ele fez um vídeo sobre. O empresário do De Ossa achou positivo. A partir daí, um convite do Palmeiras pode sim diminuir aquela pedida surreal. Quem sabe chegar em torno de 12, 13, 14 ou 15 milhões aí. Deve girar em torno disso. Mais que isso é loucura. Então, o De Ossa, ele é um cara que vai fazer o meia de ligação e volante. O Marcel Ruiz, ele vai fazer... Nem todos aparecem aqui, tá? Mas, ó, o Marcel Ruiz vai fazer o meia de ligação e volante. O De Ossa vai fazer o meia de ligação e volante. Esses são os nomes que eu não estou trazendo. São nomes que já estão aí sendo debatidos. Agora eu gostaria de citar alguns, tá? Vamos começar pelo Bruneta, também do México. Um jogador que precisaria de um grande projeto. É um meio-campista mais ofensivo. E aí, falando das variáveis que o Richard Rios foi utilizado, a gente tem que lembrar que nós já temos dois volantes. E nós temos um volante-volante, e nós temos um volante meia de ligação, que foi o protagonista do vídeo lá, que é o Aníbal Moreno. Então o Bruneta chegaria para ser o meia que falta no time, porque nós temos ali no Maurício, e nós temos no Veiga, características de jogadores mais de chegada do que de articulação. Esse é um nome que deveria... está sendo observado, ele é um nome que está hoje, se a gente analisar numa queda, ou seja, por isso que eu falei, precisa de um grande projeto, e é um nome pensado do meio para frente. E aí não é só ele, a gente tem que chegar aqui no Esquivel e a sua mudança de posição. O Esquivel, Matias Esquivel, ele chegou a ser um primeiro volante na sua carreira na Argentina. Então, nessa passagem dele pelo futebol argentino, que ele sai do Lanús e vai para o Talleres, ele jogava de primeiro e segundo volante. Trata-se de um jogador canhoto, tá? O Esquivel, que hoje tá no Mamelodi. E eu nem lembrava que ele tava no Mamelodi, pra ser sincero. Pra mim, ele ainda estava no futebol argentino. Só que agora o que estão fazendo com ele? Estão utilizando ele mais pra meia ofensivo e ponta. Só que quando você pensa nele como ponta e você for assistir os vídeos, você vai perceber que tem muito Richard Rios nele. Não é muito ponta. Ele é um cara que faz a movimentação da direita para a esquerda por conta do seu pé esquerdo, mas ele não é ponta. Ele é um cara que faz o volante e consegue fazer o primeiro volante. Ou seja, ele consegue te ajudar no suporte do ataque e consegue fazer o meio campo de contenção. 26 anos. Valor de mercado baixo. Talvez era o momento. Tá? Não é o mesmo Esquivel. Não sei se ele jogou no Atlético Paranaense esse. O do Atlético Paranaense é outro. Agora, vocês vão... Deixa o Fabinho aqui. Então, vamos já falar do Fabinho e do Matheus aí, que não é um Matheus brasileiro, né? Vamos falar do Fabinho. Por que eu separei um nome como Fabinho? Porque eu acho que faria bem uma liderança dessa no Palmeiras e você solta o Aníbal. Então, se você parar para pensar, o que o Fabinho é? Volante, certo? Fabinho, no seu mais alto valor de mercado, volante. O que a gente pode ter com o Fabinho? Liderança, um cara que não vai sentir pressão, um contrato mais curto e você ter o Aníbal Moreno mais como um segundo volante. Quem vai perder muito aqui? O Emiliano Martínez, que vai virar uma terceira opção. Se chega um cara como esse, ele chega para ser o titular. O Aníbal pode ser o segundo volante, ele não vai competir com o Fabinho. No gerenciamento que o Abel faz, na gerência de time, ele vai rodar o elenco. Então o Fabinho não vai jogar uma temporada toda desgastando. Ele seria uma espécie de Felipe Melo chegando no Palmeiras, com papel de liderança, com papel de bagagem de Europa, irrefutável.
E o contrato dele está para terminar em 6/26, porém, já várias notícias indicam uma saída. Daria para tentar conversar, para ter o Fabinho. Então é um nome que tem que ser citado, é um nome que aqui no futebol brasileiro eu acho que sobra. Sobra. Não precisa debater muito. Agora, vamos tentar um jogador mais jovem e com, no mínimo, diferente aqui, né? Então, assim, eu tô tentando trazer para vocês coisas aqui, diferentes, nomes diferentes, para vocês ir pesquisando e ver qual faz mais sentido. Esse Mateusz Bogus, ele, na verdade, é um polonês, só que ele já passeou em territórios diferentes. Ele só tem 23 anos e eu vou te falar para você que parece um nome viável, mesmo com uma nacionalidade que seria totalmente incomum, né? Eu tô trazendo porque 23 anos, ele tá no Cruz Azul. E você tá vendo o posicionamento dele? Enxerguem ele como um meia de ligação. Você vai pesquisar aí, você não vai achar ele muito como ponta, você não vai achar ele muito como atacante, mas ele consegue fazer todas as faixas do meio-campo bem, porque ele é um jogador de sprint, ou seja, ele consegue pegar a bola, arrancar pro ataque, e a gente precisa de jogador assim. Gostaria que vocês pesquisassem por que eu trouxe o nome dele. Vocês estão vendo aí por onde ele passou? Ele passa pelo Leeds, do Leeds Ibiza, volta pro Ibiza, vai pro LA e agora está no Cruz Azul. Ou seja, não me parece ser um problema para esse jogador o desafio, entendeu? É um bom jogador, vale a pena ser comentado, é um bom jogador com potencial futuro ainda, tá? 23 anos de idade, nascido em 2001. Diego Rossi, a gente tem que pensar nele como um meia de articulação, porque eu não sei como que o Abel vai querer mudar a característica do time. Então, assim, estamos falando do Abel porque ele é o treinador, né? Não sei se ele vai querer um cara mais ofensivo, se ele vai querer um cara mais defensivo, se ele vai querer um meio termo. Então, por isso que no vídeo eu estou trazendo volantes, meia de ligação e meio ofensivo. Esse daqui já foi citado no Palmeiras, já foi citado no Flamengo e, mais uma vez, notícias indicam uma saída do Diego Rossi da MLS. Acho que é um nome a ser debatido porque é um articulador pensado do meio para frente. Sim, vai ter várias referências dele como ponta, tá? Mas a gente não precisa necessariamente enxergar ele como ponta, beleza? Ele seria aí um meia ofensivo dentro do Palmeiras, assim como eu citei o Bruneta. E pra gente fechar a lista, eu queria falar do Portilla, que é o Juan Portilla. Ele tá no Tajeres. Esse aqui seria scouting passador, opção mais barata para o Palmeiras sobrar dinheiro no caixa. Muito bom jogador no quesito de passe, já foi à seleção colombiana, não sei a frequência que ele vai à seleção. Ele tem 26 anos, 1,83, ele passou pelo América de Cali, chegou no Tajeres, valorizou, porque jogou bem, e num grande projeto seria um bom nome, tá? Então, Juan Portilla, eu gostaria que vocês pudessem dar uma pesquisada aí. É um jogador que é o primeiro volante, fazendo aí o segundo volante. Tá vendo que ele já foi testado como zagueiro? Ah, o Abel quer um cara passador, que é um cara que vai encontrar, quebrar linha com passe. Ele se assemelha a Marcel Ruiz. Então, existem semelhanças no jogo. O Marcel Ruiz, passador do campo ofensivo, ele é um meia de ligação que consegue trabalhar dentro do campo ofensivo, e o Portilla é um jogador que quebra essa linha ainda no campo de defesa. Ou seja, para vocês ficarem entender aqui, se o Abel quiser um cara para mudar a característica, o Marcel Ruiz. Se o Abel quiser continuar utilizando a bola longa como mecanismo do seu jogo, que é o que ele faz muitas vezes, o Portilla. Então aí o Palmeiras tem diferenças de valores e esse daqui é o... E assim, pode olhar nome a nome, você não vai achar nenhum jogador que não saiba jogar bola do que eu separei. Pode falar assim, ah, esse aqui não vem, conta da nacionalidade, aquele ali, o Fabinho é salário. Você pode falar isso aqui nos comentários, mas jogar futebol todos eles sabem e conseguem sim suprir a saída do Richard Rios. Então se o Abel quiser continuar jogando pela conexão direta, pela bola longa, o Portilla encaixa. É um jogador que encaixa porque ele tem no passe, ele tem no seu passe o melhor dos seus fundamentos, no meu ponto de vista, e é um marcador, né? Então vocês sabem que o Abel dá ali opções, por isso que me assustou um pouco o Marcel, não porque o Marcel não saiba marcar, mas é que a prioridade dele é mais jogar.
E o Richard Rios no Palmeiras pode não parecer, mas era um dos jogadores mais combativos no nosso meio-campo. Então, quando você perde o Richard Rios e você tem do outro lado o Lucas Evangelista, o Palmeiras tem sim alguns problemas ali, sim, para administrar, porque as características são diferentes, principalmente no quesito da marcação. E fora o apoio ao ataque, né? Então, eu não sei como é que o Palmeiras vai gerenciar. Eu acredito, inclusive, que tá deixando um pouco o negócio acontecer para ver se vai precisar de substituto. Essa é a verdade. Porque aí pegaria parte desse dinheiro para suprir no ano que vem. A gente já conhece o Palmeiras. Às vezes a gente coloca pressa aqui e o clube não tá nem aí para reposição. Haja vista quando chegou o Aníbal, haja vista como foi a saída do Danilo, a representação que o Danilo tinha e como que demorou para ter um substituto. Então, a gente também tem que levar essas variáveis aí em consideração, tá? Pedir o like se você curtiu o vídeo, quem chegou até o final, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que ajuda aqui o nosso trabalho. Live de debate com o Versuti hoje, junto com o Pedro, no Não Importa o que Digam. A gente vai complementar vários desses assuntos tratados aqui no vídeo e eu conto com a participação de vocês. Um abraço a todos, tamo junto, deixa o like, compartilha o vídeo se curtiu e comenta se você conhece todos os nomes e qual te agrada mais ou até um que eu não citei. Tamo junto.